Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente está com um material bem interessante. Usa uma coisa simples, uma vela, para ensinar método científico. Uma abordagem prática, né? Isso. Mas o nosso foco hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai mergulhar nos exercícios, nos testes, nas tarefas que esse material propõe. Ah, legal. Ver como eles avaliam, como consolidam o aprendizado. Exatamente. A ideia é investigar a lógica por trás das perguntas, das respostas, sabe, como cada atividade ali foi pensada para ajudar a fixar o que foi visto nos experimentos com a vela. Entendi. Como se fosse um passo a passo da avaliação acompanhando a investigação. Perfeito. Nossa missão, então, sacar o raciocínio por trás disso tudo e como cada avaliaçãozinha contribui para transformar a curiosidade inicial em investigação científica mesmo, formal. Bacana. É ver a avaliação como parte do processo, não só um ponto final. Isso. Então vamos começar a desembrulhar essa história. Vamos lá, curiosa para ver como estruturaram isso. Ótimo. Então, lembrando rapidinho da primeira parte do experimento, né? Observar a vela apagada, depois acesa. Aí vinha a pergunta de registro lá na aula 4. Uhum. A pergunta era, com base nas suas observações, o que queima na vela? Isto é, qual é o combustível dela? O pavio ou a parafina? Justifique. O que o material diz que o pessoal costuma responder? Olha, o material meio que antecipa, né? Que a maioria vai responder o pavio. Ah, o esperado, talvez. Pois é, e faz sentido, assim, intuitivamente. A gente vê o pavio ali escurecendo, diminuindo. Parece ele que está fazendo o trabalho todo. Verdade. Só que essa é uma daquelas intuições que a ciência adora, tipo assim, cutucar. Porque o combustível principal mesmo é a parafina, a cera. Entendi. O material usa essa pergunta inicial justamente para trazer essa ideia comum à tona, sabe? E aí prepara o terreno para os experimentos que vêm depois, que vão mostrar o papel da parafina. Há uma estratégia pedagógica, então. Confrontar o senso comum. Exatamente. Desafiar a intuição com a evidência que vai vir. É bem interessante como fazem isso. Legal. É como se a pergunta plantasse a dúvida, né? Ué, será que é isso mesmo? E aí a resposta vem na etapa seguinte, a aula 5, que investiga, identificando o que queima na vela. Isso. E o foco era testar a hipótese sobre a tal fumacinha branca, aquela que sobe quando a gente apaga a vela. Que hipótese era essa mesmo? A hipótese era, essa fumaça contém parafina e, por isso, ela é inflamável. Uma coisa que não é tão óbvia assim, né? Verdade, não é a primeira coisa que a gente pensa. E o teste era simples, mas genial. Simples mesmo. Acender a vela, apagar, e enquanto a fumacinha está subindo, você aproxima rápido um fósforo aceso dela. Mas sem tocar no pavio. Esse era o pulo do gato. Exato, sem encostar no pavio. E aí a pergunta de registro era direta. Com base no resultado do experimento, a hipótese proposta pode ser aceita? E a resposta do material? É um claro sim. A hipótese é confirmada. Porque a vela reacende só com a chama na fumaça, né? Isso. Esse é o ponto. O fato de a vela reacender tocando só a fumaça é a prova experimental. Aquilo não é só fumaça, é parafina. Vaporizada ou, enfim, condensada em partículas minúsculas, mas pronta para queimar. Caramba! Isso mostra que a parafina sobe pelo pavio por capilaridade, né? Aquele fenômeno do líquido subindo em tubinhos finos, e é ela que alimenta a chama. É a evidência experimental corrigindo a intuição. É quase mágico, né? Ver a vela reacender do nada. Muito bom. E isso conecta direitinho com a próxima etapa, a aula 6, que fala da importância do registro formal, o tal do relatório da atividade experimental. Por que essa formalidade toda? Ah, o relatório. Pode parecer só burocracia, né? Mas olha, é a espinha dorsal da comunicação na ciência. O material até dá uma estrutura com 9 itens, título, local, data, autor, objetivos. Material, procedimento, resultados, conclusão, bibliografia. Lembro disso. Isso. Essa estrutura, que aliás lembra muito padrões internacionais como o IMRAD, sabe? Introdução, métodos, resultados e discussão, ela tem um propósito-chave. Que seria? Garantir que todo mundo o entenda. Basicamente, sim.
Garantir clareza, garantir que outra pessoa possa tentar fazer igual, a reprodutibilidade. E que possam entender o que você fez, como fez, o que achou e o que concluiu. Entendi. Os materiais e procedimentos são para poder repetir. Exato. Repetir é um pilar da ciência. Os resultados são os dados crus, as observações puras. E a conclusão é onde você interpreta esses dados pensando nos seus objetivos iniciais. Faz sentido. Não é só fazer, é saber contar o que fez. E contar de um jeito que o conhecimento possa ser checado e que outros possam construir em cima daquilo. Organiza o pensamento e permite o diálogo científico. Muito bom. E para praticar isso, a aula 6 propunha fazer um relatório focado só na observação da fumaça e do cheiro. O item A da parte 2. O material até dava os resultados e a conclusão esperadas, né? Dava sim. Resultados. Saiu uma fumacinha branca com cheiro característico de vela acesa. Conclusão. A fumaça é responsável pelo cheiro e contém o principal constituinte da vela, a parafina. E escrever isso? Escrever isso, seguindo a estrutura, te força a conectar a observação sensorial, o cheiro, com a inferência sobre a química, parafina na fumaça. É um exercício duplo. Entender o fenômeno e aprender a comunicar cientificamente. Perfeito. Agora, vamos ver como o material checa se isso tudo foi absorvido. Vamos para a seção teste. A primeira questão, ligada à aula 4, comparava a vela acesa e apagada. A resposta correta indicada é a A. O comprimento modificou-se lentamente, diminuindo aproximadamente 1,5 centímetros em 10 minutos. Por que essa? Essa aí testa direto a observação e o registro da primeira parte. A opção A está correta, porque a queima consome o material, né? Parafina em pavio vão embora. A vela diminui. Isso é algo que dá para medir e observar. E as outras? Por que estão erradas? As outras falham nos detalhes. Olha só. Fala da parafina escorrida que solidifica. Isso acontece, mas talvez não seja a mudança mais óbvia ou principal ali. Diz que o aquecimento é uniforme, o que não é verdade, e D descreve errado as cores da chama. Uma observação atenta mostraria uma base mais azulada, depois amarelo-laranja, não um vermelho intenso na base como a opção dizia. Entendi. É um teste de atenção aos detalhes visuais mesmo. Exato. Pura observação. Certo. A segunda questão, da aula 5, já era mais conceitual. A resposta certa é a D. Na fumacinha branca que sai da vela queimando, existe parafina. Isso, essa é a conclusão direta do experimento de reacender pela fumaça. As outras opções estão erradas, pelo que a gente já conversou. A, não é só o pavio que queima. B, a parafina não só derrete, ela vira gás e queima. E C, claro que tem parafina derretida no pavio. É assim que ela chega na chama. Então essa questão verifica se a pessoa entendeu a conclusão do experimento-chave. Exatamente. Se a ligação foi feita. E a terceira questão, aula 6, sobre o relatório. A correta é a A, que diz que o objetivo geral é registrar procedimentos, resultados e conclusões. Sim, a opção A pega a ideia central do relatório científico, documentar o processo todo e o que se descobriu. As outras opções são limitadas ou erradas mesmo. Tipo? A foca só nos materiais, a mistura a hipótese com procedimento de um jeito estranho, e a D inventa uma limitação de itens que não existe. A estrutura é um guia, né, não uma camisa de força. Essa pergunta testa se a pessoa entendeu a função do relatório. Interessante como cada pergunta do teste parece mirar num ponto específico do processo que foi ensinado. Bem pensada. Agora, vamos para a sessão em casa. As tarefas para levar para casa para pensar mais. A primeira, da aula 4, pedia a composição da vela e para identificar as partes numa ilustração. Composição é o básico do básico, né? Cera, parafina e pavio. Saber do que a gente está falando. E a identificação na figura. Como a gente descreveria isso para quem está só ouvindo? O material tinha uns 8 pontos. Dá para visualizar sim. Imagina a chama. Tem a ponta mais brilhante amarela, aí a parte maior no meio, meio alaranjada, e lá embaixo, perto do pavio, uma zona azul clarinha, quase invisível, 5.
Ok, a chama. E o pavio? O pavio tem aquela pontinha vermelha, quente, incandescente, 3. Logo abaixo, uma parte preta, queimada, 4. E mais para baixo, a parte clara, que ainda não queimou, molhada de parafina derretida, 6. Certo. E fora da chama? Aí tem a parafina que já escorreu e ficou dura, 7. E o corpo da vela mesmo, a parafina sólida, 8. Identificar isso tudo é um super exercício de observação detalhada, né? Reforça o que foi visto no experimento. Ótima descrição. Aqui é onde a observação detalhada realmente entra em jogo. A segunda tarefa, em casa, da aula 5, era legal. Perguntava por que não dá para reacender pela fumaça uma vela que foi apagada há muito tempo. E a resposta é uma aplicação direta do que a gente viu no experimento 2. É porque não tem mais a fumacinha. Simples assim. Simples assim, o material diz, porque a vela apagada há muito tempo não solta fumacinha, parafina condensada. Aquele vapor de parafina que é inflamável já se espalhou pelo ar, já dispersou, acabou. Lógico, conecta causa e efeito perfeitamente. A terceira tarefa, da aula 6, era prática. Fazer o relatório completo do experimento de reacender a vela pela fumaça, usando o modelo. E a resposta era, pessoal, É o agora com você. Pegar suas próprias anotações, suas observações daquele experimento específico e organizar tudo na estrutura dos 9 itens. É aí que aprender a fazer um relatório vira uma habilidade de verdade, praticada. botar a mão na massa, literalmente. E a última tarefa, em casa, também da aula 6, era sobre a execução de um experimento. A opção correta indicada é a A. As condições para a execução do experimento devem levar em conta o local disponível para a atividade. Essa questão traz a ciência para o chão da fábrica, digamos assim, para o mundo real. A opção A fala de segurança, de adaptação. Nem todo lugar serve para qualquer experimento, né? Tem que pensar nisso. E as outras opções? Por que não? As outras trazem umas ideias meio complicadas. A B sugere que ciência é só para especialista, um elitismo que não combina com a ideia de investigação acessível. Claro, sempre com cuidado e supervisão, óbvio. Certo. A ignora a segurança, o que nunca pode acontecer. E a D é essa fala em verdade absoluta, um conceito que a ciência moderna, na verdade, tenta evitar. Ciência busca explicações, modelos que estão sempre sendo testados, melhorados, não verdades finais, imutáveis. Nossa, essa última questão abre uma discussão até filosófica sobre a ciência, né? Não é só seguir receita, tem o contexto, a segurança e até o que significa saber. Exatamente. Mostra que fazer ciência envolve mais que lógica. Envolve responsabilidade, adaptação e entender que o conhecimento está sempre em construção, é provisório. Muito bom. Para fechar o pacote, o material ainda indicava uns extras, né? Uma sessão Prepare-se, com um infográfico sobre investigação científica numa plataforma, a Plural. Que deve ser o ambiente online que o pessoal usa, né? Deve ser. E uma nota TC Online sobre mais atividades. Um convite para ir além. São complementos valiosos. Mostram que a vela é só o começo, o ponto de partida. Então, resumindo nossa análise aqui. Olhando para essas perguntas, testes, tarefas, a gente vê um caminho bem estruturado, né? Com certeza. Começa desafiando a intuição pavio ou parafina. Aí guia pela experiência para achar a resposta, a fumaça que acende. Depois ensina a registrar isso de forma organizada, o relatório. E, por fim, usa os exercícios para checar se a pessoa entendeu e sabe aplicar os testes e as tarefas. É isso. É como pegar um método científico que às vezes parece tão abstrato e transformar em passos concretos, verificáveis usando uma coisa do dia a dia. É uma demonstração linda de como a ciência funciona, mesmo que em pequena escala. Pegar algo familiar, tipo a vela, e desmontar a ideia através de observar, perguntar, testar, registrar, é muito poderoso. Verdade. E isso, talvez, deixe a gente com uma última reflexão, uma provocação. Manda, tô curioso. Qual seria? Depois de analisar uma coisa tão comum como uma vela, mas com tanto detalhe, com esse olhar investigativo, o que outras coisas do nosso dia a dia poderiam esconder segredos, belezas, complexidades que a gente nem imagina? Boa pergunta.
O que mais a gente vê todo dia, mas nunca parou para investigar de verdade com essa mesma curiosidade metódica? O que mais pode estar aí, escondido à vista de todos, só esperando para ser explorado? Excelente provocação, para a gente fechar. Fica o convite, então, olhar o mundo com esses olhos de quem investiga. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, foi ótimo analisar esse material.